Dando continuidade ao que nós tínhamos discutido, né, passado um pouquinho lá no vídeo anterior, outros pontos importantes, né, antes da gente ter a psicologia enquanto nome, nomenclatura que nós temos atualmente, enquanto corpo teórico que nós temos, precisamos fazer menção ao século XIX, né, que é um século muito importante por conta dessa virada, né, socialmente que o mundo, que a própria sociedade ela viveu, que foi do capitalismo e da industrialização. Por que esses dois pontos eles são fundamentais na discussão da psicologia? Porque o capitalismo, né, ele produz muitos fenômenos sociais, né, muitos fenômenos econômicos, muitos fenômenos psicopatológicos, né? Então, através do estudo do capitalismo, né, de como surge e de como ele se estrutura em nossa sociedade, a gente consegue observar que a própria psicologia também já está ali se fundamentando, né? Já está ali ganhando mais propriedade, ganhando mais espaço, né? Por conta dessa mudança histórica tão drástica que nós vivemos na nossa sociedade. A industrialização, né, foi um outro fenômeno, né, bem interessante, porque antes era tudo muito manual, né, artesanal, e aí com a industrialização, com a chegada, né, ali das máquinas, né, e tudo, né, que compõe esse arcabouço aí histórico da industrialização, também faz com que fenômenos humanos eles apareçam, se modifiquem, e aí a psicologia ela se aproxima para esse estudo, né, para essa atuação. O crescimento da ciência é um outro ponto, né, porque antes era tudo muito no plano das ideias, e aí quando começa essa etapa científica, né, na sociedade, quando as pessoas começam a buscar a ciência para ter respostas, né, daquilo que elas pensam, de como elas se organizam, é também algo que a psicologia ela precisa estar atenta, né? Nomes importantes, né, nesse momento histórico do século XIX é o Hegel, né, com a história, o Darwin com a cosmovisão do evolucionismo, Auguste Comte com o positivismo, e ali em meados também do século XIX nós vamos ter a produção das máquinas, dos relógios e como ponto principal nesse tempo histórico o estudo do cérebro e a criação da neuroanatomia, né? Que lá no segundo período vocês terão essa disciplina, né? Neuroanatomofisiologia, porque é a compreensão de como funciona esse cérebro. Mais para frente, né, chegando aí já nesse terreno sólido e profícuo da psicologia, nós vamos ter a psicofísica, né, lá em 1860, com a lei de Fechner e Weber, que estabelece a relação entre estímulo e sensação, né? Então, apesar do corpo humano ter sido estudado por várias vertentes, é lá na psicofísica que a gente tenta entender como é que um estímulo, como por exemplo o estímulo doloroso, ele pode trazer uma sensação para o sujeito, né? Qual é essa ligação? Então foi aí um dos primeiros estudos que buscam fazer essa relação, né, entre o estímulo que se dá e a sensação que se tem. Com percussor, né, e aí a gente chega de fato na história da psicologia, com esse nome, né, nós vamos ter o percussor da psicologia, que é o Wilhelm Wundt, né, que a gente denomina de fato ele como o pai da psicologia. Ele era um alemão, né, que elaborou o primeiro laboratório de psicologia em Leipzig, né, e nesse laboratório foi quando foi a primeira tentativa oficial que se teve de trazer para a psicologia essa ideia científica, a psicologia enquanto um método científico, né? Porque apesar da gente ter a filosofia, que a gente se baseia demais, né? Tem uma base muito grande filosófica, mas se questionava muito nessa produção de ciência da psicologia. A psicologia como, de fato, algo mais objetivo, algo mais material, que as pessoas pudessem tocar, né, sentir.
E aí, um dos pontos, né, que acho que é interessante a gente ver aqui, depois a gente vai estudar muito mais sobre o William Vandit ao longo da disciplina, mas é o paralelismo psicofísico, né, que seriam esses fenômenos mentais, né, algo que não se estudava, porque apesar de se mencionar muito sobre a alma anteriormente, né, sobre essa divisão alma-corpo, foi aí em 1875 que começa de fato a entender o que seriam esses fenômenos mentais e como eles correspondem a orgânicos, né? Não fazendo mais essa separação tão grande, né? Que Descartes fez lá ao longo da história entre mente e corpo, né? O método que Vandt ele utilizou para construção da teoria dele, né, para a fundamentação da teoria dele, foi o método introspeccionismo, né, do introspeccionismo. Que aí lá na frente também eu trago uma conceituação sobre, né? Só estou pontuando aqui. E ele aí é considerado o pai da psicologia moderna, como eu já mencionei, né? Nolen e Rosquezema, ele vai falar que, embora os filósofos e acadêmicos continuassem interessados no funcionamento da mente e do corpo, ao longo dos séculos, geralmente considera-se que a psicologia científica começou no final do século XIX, quando Vandt estabeleceu o primeiro laboratório psicológico na Universidade de Leipzig, na Alemanha, em 1879. Né? Então, foi um ponto aí crucial para, de fato, a gente ter algo que marcasse esse entendimento do funcionamento da mente e do corpo. Mas quem foi Vandt, né? Acho que é bom a gente situar também quem foi esse grande teórico da psicologia. Como eu já mencionei, ele foi aí considerado o fundador da psicologia científica. Ele criou o laboratório de psicologia experimental lá na Universidade de Leipzig, né, em 1879, mas os experimentos, né, que ele já fazia são anteriores ao próprio laboratório, né? Como eu disse, é a primeira menção oficial que nós temos, né? Aí em Leipzig, né? Mas outros experimentos já aconteciam para além do laboratório. Neste laboratório também, ele se torna uma referência de formação, né, de psicólogos sobre estudos experimentais, né, fazendo experimentos de fato com pessoas e até mesmo com animais. Então, ele era uma referência internacional desses estudos científicos. Mas, afinal, o que é essa psicologia científica, né? Que lá no nosso cronograma eu denotei que nós iríamos tentar fazer essa desconstrução de uma psicologia científica para uma psicologia do senso comum, né? Porque acho que todos vocês já ouviram falar, assim, de que de psicólogo e louco todo mundo tem um pouco, ou então, eu sou manicure e sou psicóloga, sou professora e sou psicóloga, um pouco psicóloga, né? A expressão um pouco psicóloga denota uma perspectiva do senso comum, né? Porque as pessoas elas acham que de fato ser psicólogo é apenas sentar e ouvir alguém, né? Ou então sentar e aconselhar, que nunca teve a ideia de que ser psicólogo é dar conselhos, né? Então essa é uma ideia puramente do senso comum, né? Sobre o que é a psicologia, sobre o que faz o psicólogo, né? Mas a gente precisa entender o que é essa psicologia enquanto ciência, né? E aqui eu trago primeiramente uma definição entre o que seria a psicologia ciência e a psicologia do senso comum, né? Primeiro, a ciência seria esse conjunto de conhecimentos sobre determinado objeto de estudo, né? Então é uma produção de conhecimento que ela é objetiva, cuidadosa e com rigor científico. Hoje a gente se ouve falar muito, né, de uma psicologia baseada em evidências científicas, né, uma medicina baseada em evidências científicas, mas tudo o que se produziu da psicologia até hoje é científico, né? Apesar de termos aí várias controvérsias, às vezes, dentro da própria teoria psicológica, mas toda abordagem, todo campo, né, teórico da psicologia, ele buscou essa comprovação científica. Então, precisa-se ser objetivo
apesar de lidarmos muito com subjetividade, cuidadoso, né? Uma pesquisa cuidadosa e com rigor científico. O senso comum, que seria, né? Aí eu trouxe aqui uma citação de Bock, né? Anna Bock, que é uma um dos teóricos que nós vamos estudar muito, né? Ao longo da nossa disciplina. Que ela vai dizer que quando usa a garrafa térmica para manter o café quente, sabe por quanto tempo ele permanecerá razoavelmente quente, sem fazer nenhum cálculo complicado e muitas vezes desconhecendo completamente conceitos da termodinâmica, né? E aí esse conhecimento é o acúmulo, né, de conhecimento espontâneo. Então, obviamente que o senso comum, ele é importante, né? Na psicologia, a gente leva em consideração o senso comum, porque ele compõe, né, a sociedade também, ele compõe as pessoas, né? Ele faz parte dessa construção pessoal e coletiva, né? De cada um e cada uma, mas a gente na psicologia também precisa dessa comprovação científica para fazermos essa ciência. Isso é importante porque, apesar de buscarmos essa comprovação científica objetiva, nós lidamos com fenômenos muito subjetivos, né? Então, existem questões, né, que a psicologia estuda que são muito subjetivas. E, às vezes, isso traz aí uma dificuldade, né, da gente, de fato, definir o que é uma ciência, né, e o que não é, né? Mas mesmo os aspectos subjetivos, né, do ser humano, a gente precisa buscar essa comprovação científica também, né? E aí eu pontuo, né, essa diversidade de objetos da psicologia, né? Porque, como eu falei em um outro vídeo, né, para alguns nós vamos estudar o comportamento humano, para outros nós vamos estudar os fenômenos sociais que produzem comportamentos humanos também, né? Para outros vamos estudar a subjetividade, para outros vamos estudar consciência e o inconsciente. Então, temos aí uma diversidade enorme desses objetos de estudo e esse aspecto subjetivo daquilo que estudamos acaba também às vezes dificultando lá no início da história da psicologia saber o que era ciência e como produzir essa ciência, né, rigorosamente, né? Então, subjetividade. Segundo Anna Bock, né, a experiência humana em todas as suas esferas, singulares, coletivas, genéricas, genéticas. Então, a subjetividade é tudo que nos compõe enquanto sujeitos, né? Então, a cada época também nós vamos ter produções de subjetividades diferentes, né? Parem para pensar. A subjetividade, por exemplo, do avô, do bisavô de vocês, ela é muito diferente da subjetividade de vocês que estão me assistindo agora nessa tela, né? Vamos supor, ou a mãe, o avô de vocês, a avó, se fez um ensino superior, se fez um ensino médio, eles nunca pensaram, né, na vida que iria existir uma máquina que iria mediar o conhecimento como nós estamos fazendo aqui hoje, né? Era tudo muito ali no tácito, né? As pessoas se tocavam. Hoje a gente tem a máquina, né? Essa máquina que vocês aí estão assistindo essa aula e podendo adquirir um pouco mais do conhecimento, né? Fazer aí uma formação em psicologia. Então, a subjetividade do avô, da mãe de vocês, ela é marcada historicamente. Ela é marcada historicamente e socialmente, né? E aí a de vocês também será. E o dos filhos, dos filhos, dos filhos de vocês também serão, né? Então, temos aí essa questão da subjetividade como um ponto importante. Através, né, de todo esse percurso, a gente tem essa institucionalização da psicologia como ciência, né? Porque apesar de entendermos que esses fenômenos eles não são de hoje, né? Falar da alma humana, da mente humana, não é de hoje. A gente precisava ter essa institucionalização para que ela se consolidasse, né? E como é que isso é feito, né, na prática? Através do ensino, a gente precisa estudar, né? O psicólogo ele é um eterno estudante, né? Precisa ter esse gosto pelo estudo, né? Precisa ter os livros ali à disposição, artigos científicos que embasem nossa prática. Então, desde agora até o final da vida de vocês, enquanto psicólogos, com o CRPzinho na mão, vocês estarão estudando, fazendo pesquisa, desenvolvendo pesquisas, né, sobre os fenômenos
psicológicos ou sociais que vocês irão atuar. E aí, um outro ponto é essa atuação, a prática profissional, né? Esse tripé aqui, ele é fundamental para que a gente tenha essa consolidação da psicologia enquanto ciência e profissão, né? Na próxima aula, a gente vai mergulhar um pouquinho mais, né? Sobre como a psicologia, ela se constitui, mas eu gostaria de finalizar essa aula com essa citação de Araújo, né? As investigações realizadas no laboratório podem ser facilmente aprendidas se levarmos em conta suas principais áreas de pesquisa: intensidade das sensações, sensações táteis, psicologia do som, sensações de luz, gustação, olfação, percepção espacial, cursos das representações, estética experimental, processos atencionais, sentimentos e afetos, processos de associação e memória. Então, esses aqui foram alguns aspectos que foram lá estudados, experimentados dentro do laboratório que Vandet comandou, né, por várias décadas em Leipzig. Né? Nos encontramos na próxima aula. Ficará uma atividade, né, para que vocês possam exercitar o conhecimento desse conteúdo ministrado hoje. Até mais!